VBA no Excel para iniciantes. Microsoft Visual Basic. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Se você não é inscrito, clique em inscreva-se. Na aula de hoje sobre List View, vamos estar falando de 5 formas de adicionar o cabeçalho à List View. A primeira forma, vamos trabalhar com a propriedade personalizado, certo? Uma propriedade aí que faz parte do objeto List View. A segunda forma, vamos estar trabalhando com o método with and with. A terceira forma, vamos estar trabalhando adicionando cabeçalhos usando variáveis do tipo object. A quarta forma, vamos estar trabalhando utilizando também uma variável, porém do tipo column with. E a quinta forma, vamos estar trabalhando utilizando o comando for next, cabeçalho dinâmico. Eu tenho uma planilha aqui bem simples, certo? Com 3 colunas apenas. E vamos aos testes. Para você ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu projeto não esteja aparecendo, você clica em exibir, Project Explorer. Bom, aqui temos um ZForm 1, certo? Perceba que ainda não tenho uma list view adicionada ao meu form. Como é que eu faço a adição do objeto list view? Eu clico em exibir, caixa de ferramentas. Observe que minha caixa de ferramentas também não tem um controle list view adicionado a ele. Eu clico em qualquer partezinha aqui, certo? Da minha caixa de ferramentas, clico no botão direito, controles adicionais. Como o nome do controle começa com Microsoft, certo? Eu pressiono o M, já sou redirecionado para todos os controles que começam com M. No caso, eu desço um pouco. Microsoft List View Control versão 6.0. Sempre marque a que você tem, certo? Mais atual. Observe aqui a referência aonde ela está sendo salva, certo? Dentro do meu disco C, dentro da pasta Windows, dentro da subpasta System 64, e aqui é o nome da minha referência, certo? Então, para você trabalhar com o controle List View, é necessário ter essa DLL instalada na sua máquina. Lembrando que essa DLL não é nativa do Excel, certo? Do pacote Microsoft. Caso você não tenha, você instale aí para podermos estar fazendo esse vídeo junto. Já marcado o meu objeto, clico no OK. E observe que meu objeto já aparece aqui, certo? List View. Vou clicar sobre ele e vou desenhar ele aqui no meu form. Se eu executar agora, nada acontece, certo? Então vamos à primeira forma de como adicionar o cabeçalho à List View. Primeira forma de adicionar o cabeçalho à List View, vamos estar utilizando a propriedade personalizada do próprio objeto. Pessoal, o List View, ele tem, como qualquer outro controle, tem suas propriedades. Vou clicar sobre ele, clico no botão direito, propriedades. Aqui eu tenho uma propriedade chamada personalizado. Posso estar clicando aqui, certo? Nessa caixinha e sou redirecionado aqui para as propriedades. Observe que eu tenho aqui a coluna column width, que nada mais é do que o cabeçalho das colunas. Clico nesta guia e aqui eu posso estar adicionando meus cabeçalhos, certo? Então vamos fazer da seguinte forma. Vou clicar em inserir coluna e aqui eu informo o nome no caso da minha coluna, que no caso vai se chamar código. Esta é o jeito mais padrão de adicionar cabeçalhos, certo? Por exemplo, código. Aqui eu defino o alinhamento, se eu quero à esquerda, à direita ou no centro, certo? Observe que eu tenho a propriedade 0, 1 e 2. Aqui eu defino a largura. Por exemplo, eu vou deixar com largura de 100. Aqui eu clico em inserir nova coluna. E aqui eu vou definir o cabeçalho dessa coluna como nome. Também vou deixar com o valor 100 e vou deixar o meu texto à esquerda, certo? Da minha coluna. Vou clicar novamente em inserir coluna. E eu vou inserir aqui o nome da minha terceira coluna. Por exemplo, sobrenome. Também vou deixar com 100. E também vou deixar à esquerda o texto. Vou clicar em aplicar, dou OK e vou executar aqui meu form. Nada aconteceu porque é necessário que eu também
altere aqui na guia personalizado, voltando aqui ao objeto, certo? Algumas propriedades, por exemplo, grid lines para aparecer aquelas gradezinhas, certo? E o formato que eu quero ver em que formato? Formato icon, small icon, list ou report. No caso, eu quero tipo relatório, certo? Então vai ser formato report. Aqui vou clicar. Se eu também quiser selecionar toda a linha, eu clico em Full Home Select, certo? E se eu quiser também que apareça algum checkbox nos meus dados, a partir da minha segunda linha da List View, abaixo eu clicar em checkbox, clique em aplicar, dou OK e vamos executar novamente. Observe que meus cabeçalhos já aparecem. Como a minha List View é maior, certo, do que meus cabeçalhos, ficou esse espaçamento aqui, certo? Então essa é a primeira forma. Mas é muito comum a gente ver o pessoal com problemas aqui na guia personalizada do List View. Eu aconselho a vocês, o jeito mais prático de resolver isso é instalando o VB, certo? Que é a plataforma do VBA, certo? Eu vou deixar aí o link de como fazer isso. A segunda forma vai ser a seguinte. É muito comum as pessoas não ter acesso à guia personalizado e aparecer esse erro, certo? Basicamente, pessoal, quando você instalar a DLL mscom.oclx, você, além de instalá-la pelo prompt na realidade, também é necessário muitas vezes que você faça a colagem dela dentro das pastazinhas do System 64 e do System 32, dependendo da sua versão do Windows. Vamos fazer a segunda forma. A segunda forma, vamos estar trabalhando com a propriedade, com o método with, certo? Vamos aqui executar o form. Perceba que eu removi as colunas, certo? Eu tinha adicionado pela propriedade personalizada. Bom, você que tem a List View aí instalada e consegue executar ela, porém não consegue ter acesso ao guia personalizado, você tem no mínimo mais 4 formas de estar adicionando esse cabeçalho à List View. Vamos à segunda forma, aqui no nosso exemplo. Vou dar um duplo clique no meu form, vou fechar aqui minha janela das propriedades, vou mudar aqui do meu evento click, do meu ZForm, vou alterar para o evento initialize, certo? Então, o que fizermos aqui vai acontecer e vai rodar a partir do momento que inicializar o form. E como é que a gente vai trabalhar com o comando with? With quer dizer o quê? Com quem? Com me ponto nome do nosso objeto list view, apareceu aqui, certo? Então sempre que a gente trabalha com o with, a gente tem acesso às propriedades do objeto. E como eu estou dizendo aqui com o list view, a partir do momento que eu colocar aqui ponto, eu tenho acesso às propriedades do list view. Então, primeiramente, eu vou estar definindo ele aqui como grid lines, certo? Grid lines igual a true. Ou seja, eu quero que ele tenha um formato de grids. O próximo ponto, eu vou ter acesso à próxima propriedade aqui. No caso, a propriedade view. E eu quero visualizar esse meu list view do tipo report, certo? Tipo relatório. Perceba que basicamente é a mesma coisa de eu estar indo lá na guia personalizado e adicionando, certo? Porém, aqui eu estou fazendo via código. Então, se eu não tenho acesso a clicar naquele botãozinho, eu posso estar fazendo dessa forma. Lembrando que esse é o segundo exemplo. Vamos ter mais exemplos. Então, aqui eu estou definindo que minha list view é do tipo grid lines. Eu estou definindo que eu quero visualizar ela do tipo reports, do tipo relatório. Vou botar novamente o ponto full home select igual a true, ou seja, eu quero selecionar toda a linha quando eu clicar em algum item da minha list view. Ponto checkbox, eu quero que apareça checkbox em cada coluna, certo? No caso igual a true. Lembrando que se você não informar os objetos ao list view aqui, eles não vão carregar, certo? Então eu só estou informando aqui porque eu quero que apareça.
E vamos ao mais importante aqui, que é os nossos cabeçalhos. Como é que eu faço? Para adicionar os cabeçalhos, dessa forma eu faço ponto, column, width, certo? Column width, que é cabeçalhos de coluna, ponto add, ou seja, vou estar adicionando. E observe aqui os parâmetros. Ele me pede o parâmetro do index, no caso, eu não vou informar, eu posso deixar vazio, certo? Não sou obrigado. O parâmetro do key, observe que eu vou botar vírgula e já passo para o próximo parâmetro. Ficou em negrito aqui, no caso o texto. O texto que ele me pede é o meu cabeçalho, certo? O que é que eu vou visualizar no cabeçalho da coluna? No caso, vai ser nome, o texto que eu quero que apareça lá no cabeçalho. Vou mudar para o próximo parâmetro, ele me pede a largura. Width quer dizer largura. Para formar a largura não basta eu digitar o valor, eu tenho que digitar width, dois pontos igual, e agora eu informo a largura que eu quero, no caso 100. Vírgula novamente para passar para o próximo parâmetro. Agora eu vou informar, certo? O alignement, certo? O alinhamento. No caso, eu também tenho que escrever o mesmo texto, alignement, informar o valor que eu quero. Lembram quando eu mostrei para vocês lá, que lá aparecia 0, 1 e 2? O 0 é à esquerda. O 1 representa o valor à direita. E o 2, o valor no centro. No caso, eu quero o meu texto à esquerda, certo? Então, eu boto o valor 0. Fecho o meu parênteses. Ponto. É necessário, pessoal, que eu informe aqui a tag, certo? A tag quer dizer o rótulo. Aí aqui eu posso tanto deixar ela tipo assim, vazio, ou eu posso informar que essa minha coluna é de algum tipo. Por exemplo, ela é do tipo number, ou seja, ela vai armazenar números. Então, quando eu for classificar ela, se eu clicar lá no meu cabeçalho, ele vai colocar do número menor até o maior, e vice-versa, certo? Se eu informar que é do tipo texto, então ela vai classificar como sendo por ordem alfabética. Aqui eu estou dizendo que meu cabeçalho, né, aliás, os valores que tiver na minha coluna é do tipo number, certo? Tipo número. Então, para eu adicionar mais cabeçalhos, como eu quero que adicione 3, basta eu copiar esse comando, colar mais uma vez e alterar aqui apenas o título, certo? Do meu cabeçalho. No caso aqui vai ser o sobrenome. E aqui pode ser qualquer outra coisa, certo? Endereço, por exemplo. É necessário que eu feche o meu bloco width, width. E caso não esteja nada preenchido de forma errada, eu posso executar que vai funcionar, certo? Veja que já deu um probleminha aqui, argumento nomeado não localizado. Vou aqui fazer a correção. O erro aqui se deve a eu ter digitado de forma errada, certo? No caso aqui, width, se escreve o H no final. Observe, tanto é que a minha primeira letra agora fica em maiúsculo. Então eu vou copiar aqui, alterar aqui, também alterar aqui também. E vamos executar novamente. E observe que já me aparece aqui meus cabeçalhos. Claro que não está conforme o que está aqui na planilha, porque aqui eu adicionei de forma manual. E também informei outros cabeçalhos a ele, certo? Mas observe que está funcionando perfeitamente, eu trabalhando com a propriedade width. O método. Vamos ao nosso terceiro exemplo, certo? A minha terceira forma de adicionar o cabeçalho a list view. A nossa terceira forma vai ser utilizando uma variável do tipo object. Observe que eu comentei aqui o código, então se eu executar aqui nada mais acontece, certo? Então vou deixar aqui comentado e vamos para a terceira forma. No caso eu vou declarar uma variável aqui do tipo din li as object, ou seja, do tipo objeto. O nome da variável você declara do jeito que você quiser, claro, certo? Agora o tipo, você declara do tipo que você pretende trabalhar. Agora eu vou setar o meu objeto, set li é igual li, que é o nome da minha variável, mi ponto,
o me, certo? Para me ajudar, ó, list view 1 ponto column reads, cabeçalho das colunas, certo? Feito isso, novamente eu vou trabalhar com it, mas vocês vão ver a diferença entre um e outro. Din li, que é a minha variável, ou seja, agora eu vou estar trabalhando com as propriedades da minha variável li. Minha variável li está recebendo o controle list view e a propriedade column read, certo? Então, colocando ponto, observe que não apareceu nada, porque a minha variável li não existe, é apenas uma variável criada em memória, mas eu vou ter acesso às propriedades do list view. Então, eu vou dizer o que? Ponto add, abro parênteses, abro a primeira vírgula, segunda vírgula, ou seja, o meu index e o meu key, no caso. Vou informar agora o meu cabeçalho, nome, por exemplo. Vou fechar o meu parênteses, ponto tag, igual, aspas duplas. Ou seja, eu não vou definir nenhum tipo para o meu cabeçalho nome, certo? E simplesmente eu fecho o meu end with. Digitei de forma errada aqui. Vou apagar aqui. Agora basta eu copiar esse mesmo texto e alterar só o cabeçalho, certo? O texto que vai ficar no cabeçalho. Por exemplo, aqui vai ser código, nome e aqui sobrenome. E vou executar. Nada aconteceu porque é necessário que eu defina, claro, o meu view de tipo report, certo? De que tipo eu quero ver o meu relatório. Então vamos apenas copiar este comando aqui que eu comentei, deixar aqui um pouco abaixo e vamos executar. Só um momento. No caso aqui, ele não está aceitando o view do tipo report para minha variável li, porque minha variável li é apenas uma variável criada em memória, certo? Então como é que eu driblo isso aqui? Vou recortar esse comando, vou apagá-lo e vou colar aqui, certo? E atribuir apenas o nome do meu objeto, fora aqui do meu comando with. E vamos executar. Observe que eu informei aqui o nome da minha list view. E me apareceu novamente os cabeçalhos. Vou fechar aqui meu form. Vou aqui novamente para o código. Aí você pode estar se perguntando, o que é que mudou deste para este? Esse método aqui, que eu informei para vocês, é necessário que eu informe alguns parâmetros. Por exemplo, a largura, o alinhamento, certo? É obrigatório, é que ele não vai permitir. Desta forma aqui, ele não me obriga a informar a largura e nem o alinhamento. Ele fica por o própria linguagem deduz, certo? Deixa do formato padrão. Então, dessa forma aqui, observe que eu economizei a parte de largura e a parte de alinhamento. Vamos para a quarta forma. A quarta forma, variável do tipo column width, ou seja, uma variável do tipo cabeçalho de coluna. A nossa quarta forma vai ser declarar uma variável do tipo column width, certo? Então como é que eu faço isso? Din, por exemplo, coluna as column width, ou seja, do tipo cabeçalho de coluna. Agora, eu vou copiar o código que já está em memória aqui, que basicamente é apenas de que forma eu vou estar visualizando essas informações, certo? No meu caso aqui do tipo report, tipo relatório. E agora basicamente, pessoal, basta eu setar a minha variável, por exemplo, set coluna vai ser igual a list view, que é o nome do meu objeto, list view 1 ponto column reads, cabeçalho de coluna, ponto wet, vou estar adicionando
Abro parênteses. Meu primeiro parâmetro não sou obrigado a informar, o segundo também não. O meu terceiro parâmetro, como vocês já bem sabem, é o nosso texto. O texto que vai aparecer na coluna. No meu caso aqui, o código. Passo para o meu próximo parâmetro. No caso, eu também não sou obrigado a informar, certo? Por este método. Então perceba que por este método eu não sou obrigado a informar a tag, não sou obrigado a informar a largura e nem o alinhamento. Então perceba o ganho que a gente conseguiu aqui. Então basicamente basta eu copiar esta variável, esta linha de comando, conforme a quantidade de colunas que eu tiver na minha planilha. Aqui eu informo o nome do meu próximo cabeçalho, da minha segunda coluna, e o cabeçalho da minha terceira coluna. Caso não esteja nada de forma errada, vamos executar. E observe que novamente me apareceu aqui as 3 colunas. Então bem prático. Se você quer economia de código, veja que ficou bem prático, certo? Esse modo, trabalhando com a variável do tipo column_width. E agora vamos fazer de um tipo, pessoal, bem mais dinâmico. Por exemplo, eu tenho 3 colunas aqui. Se eu criar mais colunas, é necessário que eu mude meu código para todos esses exemplos que eu mostrei para vocês. Porém, podemos criar um exemplo que faça colunas dinâmicas. Conforme eu adiciono colunas à minha planilha, meus cabeçalhos da minha list view vão estar dinâmicos. Toda vida que eu inicializar o meu form, eles vão estar conforme o texto que tiver na minha coluna e conforme as quantidades. Agora eu tenho 3. Se eu criar mais um e fechar o meu form quando ele estiver ativo, quando eu abrir novamente, vai estar com a 4ª coluna que está informando a minha planilha também na minha list view. Então vai estar bem dinâmico. Então não vai ter mais necessidade que eu mude via código. Então como é que a gente faz isso? A nossa quinta forma, for next, cabeçalho dinâmico. A quinta forma, observe que eu já comentei a 4ª, certo? Estou deixando comentado e o arquivo vai estar disponível para download. A quinta forma, a gente vai codificar muito mais, mas vai se tornar dinâmica, certo? Você vai ganhar tempo. Conforme eu disse para vocês, conforme você adiciona cabeçalhos a mais na sua planilha, o seu código vai ser dinâmico e vai conseguir visualizar que você adicionou mais colunas e também vai estar adicionando a sua list view. Então você não vai ter mais o trabalho de vir no código e alterar alguma informação ou incluir mais alguma informação, certo? Então vamos lá. Eu vou declarar variáveis e as integer din última underline coluna as integer, sempre procurando declarar variáveis que sempre começando com a letra maiúscula para ficar mais fácil a visualização do código e sempre procurando declarar variáveis com nomes sugestivos para que quando você bate o olho nela você já saiba o que significa a variável. Din w as worksheet. Feito a declaração das nossas variáveis, vou dizer o que? Vou setar a minha planilha, certo? Sheets, que quer dizer guia. Abro parênteses, abro aspas duplas. Como eu não renomeei minha planilha, então por padrão ela se chama plan 1. Fecho o meu parênteses. Depois de setado, eu vou dizer que a minha variável última underline coluna vai ser igual a W, que é o nome da minha sheets, a partir do momento que eu setei. Agora, toda vez que eu trabalhar com W, o VBA vai entender que W é o mesmo que plan 1. Então, W.userRange, certo? Vou usar um intervalo, ponto especial, cells, abro parênteses, XL, last, ou seja, até a última célula. Fecho o meu parênteses.
ponto columns. Ou seja, eu vou pegar os valores no intervalo da última célula da última coluna, certo? Observe que conforme eu sair da linha de comando, conforme reconheceu os textos, meus textos ficaram em maiúsculo. Então aqui a minha variável última coluna está recebendo, certo, o valor da minha, os textos da minha última coluna. Por exemplo, deixa eu botar aqui msgbox última underline coluna, só para a gente ver o que é que está armazenando nela. Observe, armazenou o valor 3, pois eu tenho 3 colunas, certo? Se eu vier aqui e adicionar mais uma coluna, não importa aqui o texto, ele vai verificar quantas colunas, certo, tem texto. Então, observe, vou executar novamente aqui, e observe que agora aparece o valor 4, então minha variável está armazenando o valor de forma correta, certo? Eu vou apagar aqui, foi apenas para mostrar para vocês. Então, a minha variável está armazenando, conforme eu adicione mais alguma coluna, o código é dinâmico, certo? Então, vocês viram que está funcionando. Então, a partir desse momento, que eu sei qual é a minha última coluna preenchida, que possui cabeçalho, eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com o comando for. For quer dizer faça, i, que é a variável, que declaramos do tipo inteiro, i é igual a 1, pois eu tenho que formar de onde ele vai começar, certo? Vai começar do valor 1, to, ou seja, vai até a minha variável, última coluna. Então aqui ele vai até a última coluna que ele verificar, certo? Como ele aqui já verificou que a minha última coluna é 3, então vai de i, que é 1, até 3, ou seja, vai fazer esse laço até 3 vezes. Se eu adicionar mais alguma coluna lá, esse código aqui vai pegar a última coluna que foi adicionada, vai armazenar nessa variável e vai fazer de 1 até a última coluna, certo? Então, se eu adicionei mais uma coluna, então vai de 1 até 4 e vai fazer esse laço 4 vezes. E assim por diante. Então, esse código é dinâmico. Conforme você adiciona valores à sua planilha lá, esse código vai estar trabalhando de forma dinâmica. Fez uma vez, não precisa mais alterar nada. Então, feito isso, eu vou dizer o quê? Que if, eu vou verificar agora. If, o nome da minha plan se chama w, né? Já que setamos, w.cells. Abro o meu parênteses. Informo que na minha row index, eu tenho que formar aqui o meu valor index da minha linha. No caso, a minha linha do cabeçalho é a minha linha 1. Então, por isso que eu atribuí o valor 1. 1, vírgula, eu tenho que formar a minha coluna index. No meu caso, observe que a minha coluna index vai ser a nossa variável i, que está armazenando um valor de 1 e vai até a última coluna. Como eu quero que ele seja dinâmico, eu vou informar o i, certo? Então o i vai valer 1 no primeiro laço, no segundo laço vai valer 2, no terceiro vai valer 3 e assim por diante, conforme a quantidade de colunas que eu tiver na planilha. Fecho o meu parênteses e fecho o meu segundo parênteses. E vou verificar se ele é diferente de vazio. E coloco o tem. Se for diferente de vazio, então minha variável não ficou copiada aqui na memória. Vou copiar aqui para ficar mais prático. Minha variável última coluna vai ser igual a ela própria, certo? E o nosso next, e para fechar o meu laço for. Todo laço for tem que ter um next. O i pertence, certo? Aqui é a estrutura. Pois eu defini aqui a nossa variável do tipo inteira, certo? Como eu atribuí aqui o i, estou trabalhando com o i, eu também tenho que fechar. Se eu não fechar com o i, não tem problema, certo? Apenas por questão de... Como eu vou trabalhar com mais de um laço, fica mais fácil eu entender que esse i pertence a esse primeiro laço. Vamos para... Aqui, pessoal, eu ainda não estou adicionando colunas à minha list view. Aqui eu estou só adicionando, só que agora eu tenho que adicionar a list view essas colunas. Então, como é que eu faço isso? Aqui ele só está verificando quantas colunas tem, certo? E está armazenando na variável. Agora eu quero descarregar no objeto. Então, como é que eu faço?
for i vai ser igual a 1 e vai até minha variável última coluna. Lembrando que a minha variável última coluna aqui já tem um valor, certo? Armazenado nela. O nome do meu objeto se chama listview. Listview1. Ponto column widths, que é os cabeçalhos da coluna. Ponto add. Agora eu vou adicionar o que? Texto. Ou seja, vou já adicionando um texto. Vai ser igual. Abro parênteses. Informo o nome da minha guia. No caso, w.cells. W. Lembrando que W é a minha plan 1, certo? A partir do momento que eu setei aqui, eu informei W, o VBA já entende que W é a mesma coisa que plan 1. Então, w.cells, ou seja, cells, que é a célula. Aqui eu informo o número da minha coluna, da minha linha, perdão, e informo a minha coluna. Como eu quero dinâmica, eu não vou amarrar um valor. Vou formar o nome da minha variável. Lembrando que essa variável i vai ter, como é um laço, ela vai valer no primeiro momento 1, no segundo momento 2 e assim por diante, conforme a quantidade de laços que tiver. Então aqui está sendo incrementado. Fecho meu parênteses e fecho meu segundo parênteses da estrutura. Coloco meu next e coloco o i para fechar o meu laço, certo? Aqui já está sendo adicionadas as colunas conforme as quantidades que eu obtive com a variável última coluna. Agora, eu vou, para que eu possa exibir, né, no meu listview, eu tenho que formar nosso objeto, mi.listview.view igual ao report, certo? Tipo relatório. E vamos executar. Next sem for. Perdão. Se eu tenho um if, claro que eu tenho que fechar o nosso verificação, certo? End if, acabei esquecendo isso. Vamos executar agora. Observe que me adicionou minhas 3 colunas, conforme eu tenho aqui na minha planilha. Vou fechar aqui meu form e vou voltar aqui à planilha. Observe. Por exemplo, eu vou arrastar aqui esse mesmo título e vou clicar aqui e vou chamar o meu form. Vamos observar agora que foi adicionado de forma automática, certo? Se eu mudar aqui, por exemplo, o nome que está aqui, botar, por exemplo, só para ficar bem entendido que está funcionando o nosso código, deixa eu arrastar aqui o valor. Certo? Coloquei até 10. Vamos observar, ó, que ele está pegando o valor. Então, se eu mudar o cabeçalho aqui da minha célula, fica muito mais prático. Observe, fica muito mais prático eu fazer dessa forma do que fazer dos outros exemplos. Porque aqui, se eu mudar aqui, quando eu executar, ele já aparece corrigido, certo? Não tenho a obrigação de mudar aqui e mudar lá na minha planilha. Perdão, mudar no meu código. Se eu mudar aqui, quando eu executar, ele já executa corrigido. A única desvantagem, não digo desvantagem, mas o único cuidado que você tem que ter é não deixar nenhuma coluna vazia, certo? Com o cabeçalho vazio, no caso. Não vai dar o erro, certo? Então eu espero que você possa ter gostado. Curta, comente, compartilhe. Bora se ajudar. Falou!